Fala galera, tudo bem? Hoje vamos dar sequência ao estudo do sistema cardiovascular, falando sobre o coração humano, a bomba cardíaca. Então, para isso, se localizem aí no material de vocês e me acompanhem, por favor, uma vez que já falamos sobre sangue e sobre os vasos sanguíneos. Bem, o coração humano ele está localizado na nossa cavidade torácica, apoiado no músculo diafragma, bem no centro da cavidade, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. O nosso coração ele tem um tamanho mais ou menos de um punho fechado, tá? E ele possui uma base voltada para cima, onde estão os principais vasos sanguíneos do nosso corpo, tanto artérias quanto veias. E ele tem um ápice também, que seria uma ponta voltada para o lado esquerdo do nosso tórax. Daí porque algumas pessoas acreditam que o coração está do lado esquerdo, mas na verdade é apenas o ápice dele. Ele mesmo está localizado no centro, tá bom? O nosso coração, ele é um órgão que a sua estrutura, a sua composição é muito bem organizada, tá? Tem diferentes camadas de tecidos aí na sua composição, mas uma camada muito expressa, muito importante, é a camada muscular. O coração é um órgão extremamente muscular. Essa camada muscular ela é chamada de miocárdio e ela é composta pelo tecido muscular estriado cardíaco. Ele que tem contração involuntária e rápida, e rítmica ainda, né? E aí tem até um estudo histológico também sobre as células que compõem esse tecido que vocês podem estar revisando aí do primeiro ano depois, como que são as características das células que compõem esse tipo de tecido, né? Que eu falei, o tecido muscular estriado cardíaco. O nosso coração ele é tetracavitário, ou seja, ele tem 4 cavidades. Essas cavidades se enchem e se esvaziam de sangue quando o coração realiza movimentos de contração e relaxamento. Mais tarde nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses movimentos, mas já adiantando que eles são conhecidos, né? O nome deles são sístole e diástole, respectivamente, para contração e relaxamento do miocárdio, sendo responsável então pelo enchimento e pelo esvaziamento dessas cavidades, ou também podendo ser chamadas de câmaras cardíacas, que recebem o nome de átrios e ventrículos. Os átrios são as cavidades superiores do coração, são 2. E os ventrículos são as cavidades inferiores do coração, e elas são 2 também, tá bom? Bom, o nosso coração, além dessas cavidades e tudo mais, ele tem o seu lado, ele tem o seu meio dividido por uma parede, que é o conhecido septo interventricular, tá? A existência dessa parede no meio do coração faz com que ele tenha 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Assim, as nossas cavidades cardíacas poderão ser chamadas de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tudo bem? E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre o caminho já percorrido pelo sangue no nosso corpo e no coração também. O que acontece? Do lado direito do nosso coração, da nossa bomba cardíaca, só percorre o sangue venoso. E do lado esquerdo, só o sangue arterial. Esses sangues a gente já estava conversando na nossa aula passada, né? Que eles se diferenciam, por exemplo, quanto à concentração dos gases que existem neles. O sangue venoso possui uma maior concentração de gás carbônico e o sangue arterial possui uma maior concentração de gás oxigênio. Então, como eu disse, no lado direito do coração só percorre sangue venoso e no lado esquerdo apenas sangue arterial. Por que não há mistura desses sangues? Justamente por conta da existência dessa parede aí, né, que eu contei para vocês, que é chamado de septo interventricular, ele impede a mistura de sangue no nosso coração, certo? Só que nem sempre, ou seja, nem todos os animais possuem essa mesma quantidade de câmaras cardíacas no coração e nem mesmo essa divisão aí no meio por esse septo, tá? Essa questão ela é bem variada aí no mundo animal, sendo que nós temos o seguinte, que é até interessante aí ter essa análise, essa compreensão. Nos peixes, o coração é bicavitário, 2 cavidades apenas, sendo um átrio e um ventrículo, sendo que nos peixes, no coração deles, só passa o sangue venoso, devido ao trajeto que o sangue faz no corpo deles aí,
quando pensamos em coração, brânquias e tecidos, tá bom? O sangue que vem dos tecidos é o sangue venoso, ele passa pelo coração dos peixes, ainda venoso, e então, a partir do coração, ele é direcionado às brânquias, onde irá ocorrer a hematose e aí sim, né, a troca gasosa do sangue venoso para o sangue arterial. Então, nos peixes ocorre dessa seguinte forma: duas cavidades, um átrio e um ventrículo, no coração deles só passa sangue venoso. E a circulação dos peixes é a circulação simples e não dupla, porque no seu corpo o sangue percorre apenas um ciclo que envolve aí tecidos, coração e brânquias. Já nos anfíbios, o coração é tricavitário, tem aí 2 átrios e um ventrículo, tá bom? Aonde nesse único ventrículo ocorre o que? A mistura de sangue arterial e venoso. Assim, podemos dizer que a circulação dos anfíbios ela é incompleta, porque envolve mistura de sangue arterial e venoso. A circulação dos répteis, aí nós temos uma variação entre répteis crocodilianos e não crocodilianos, tá? Mas lembrando que em todos eles ocorre mistura de sangue. O único diferencial é que nos não crocodilianos essa mistura de sangue ela é no interior do coração e nos répteis crocodilianos essa mistura ocorre fora do coração. Bom, nos répteis o coração já é tetracavitário. Ele tem 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Tá bom? E nos não crocodilianos o septo interventricular ele já é bem expresso, mas ainda não completo, aonde há um orifício, onde nesses animais ocorre mistura de sangue arterial e venoso. Já nos crocodilianos, o septo é completo, porém a mistura de sangue ocorre fora do coração, tá bom? Onde uma artéria e uma veia principal do corpo desses animais acaba misturando o sangue aí numa região que nós vamos estar chamando de forame de Paniza. Já nas aves e também nos mamíferos, o coração é tetracavitário, tem 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, e não ocorre mistura, pois o septo interventricular é completo, então o lado direito do coração é separado do lado esquerdo, assim não há mistura de sangue. Um diferencial entre aves e mamíferos é que existe uma artéria principal nesses animais chamada artéria aorta, e ela faz um arco logo que ela sai do coração. Nas aves, esse arco é direcionado para o lado direito, enquanto que nos mamíferos, como nós, por exemplo, esse arco é direcionado para o lado esquerdo do corpo. Tudo bem? Então agora você aprendeu essa análise, essa comparação importantíssima aí do sistema cardiovascular nos animais vertebrados. Lembrando que em todos eles a circulação é fechada. O sangue circula apenas entre vasos sanguíneos e coração e não em cavidades abertas, aí, como é o caso de animais como, por exemplo, os artrópodes. Tudo bem? Valeu, galera! Lembrando que, agora já direcionando ao ser humano novamente, né? Apesar de não haver comunicação entre os lados direito e esquerdo do coração, a comunicação vertical, tá? Entre átrio e ventrículo do mesmo lado. Por quê? Entre essas cavidades existem válvulas, as válvulas cardíacas. Para que servem as válvulas? Uma vez que o sangue passa de uma câmara para outra, como por exemplo do átrio direito para o ventrículo direito, existe uma válvula que se fecha para que impeça o retorno do sangue para a cavidade anterior. Então há comunicação, mas as válvulas estão ali para evitar o refluxo sanguíneo, certo? E essas válvulas se chamam tricúspide do lado direito e bicúspide do lado esquerdo. Tá bom? Importantíssimo essas válvulas aí, na questão de evitar o refluxo sanguíneo. Agora vamos estar falando sobre os vasos sanguíneos que cercam o coração, que trazem e levam sangue em relação a ele, né? Como eu disse, do lado direito do coração só percorre que tipo de sangue? Só o sangue venoso do lado direito do coração. De onde vem esse sangue?
ele chega ao coração através da principal veia do nosso corpo, a veia cava. Ela vem trazendo o sangue venoso rico em gás carbônico de todo o nosso corpo, de todos os nossos tecidos e órgãos. Então, ela se conecta ao átrio direito, a veia cava. Existe veia cava superior e inferior, trazendo o sangue venoso de todo o corpo, tanto da região da cabeça quanto da região inferior ao coração, para o coração, conectando-se então no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue venoso passa para o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, ao ultrapassar a válvula tricúspide. Do ventrículo direito, esse sangue venoso vai se direcionar à artéria pulmonar. Então, preste atenção no que eu disse, é verdade. A artéria pulmonar vai transportar sangue venoso até os pulmões. Por que uma artéria transportando sangue venoso? Essa é uma das exceções do corpo humano. Tá? Uma artéria que transporta sangue venoso. Ela vai levar esse sangue até os pulmões para que ocorra a hematose, a troca gasosa. E o sangue perca aí a sua concentração de gás carbônico e venha a ganhar a concentração de gás oxigênio ao estar associado ao sistema respiratório, certo? Uma vez que se constituiu o sangue arterial, esse retorna ao coração para que ele possa então ser bombeado a todo o corpo então e distribuir o gás oxigênio aos tecidos e órgãos. Esse retorno do sangue arterial dos pulmões para o coração ocorre através da artéria pulmonar, da veia pulmonar. Afinal, toda vez que o sangue sai do coração, ele sai por uma artéria e quando ele retorna por uma veia. Então, quando o sangue saiu do ventrículo direito e se direcionou aos pulmões, ele foi pela artéria pulmonar. E quando ele volta para o coração vindo dos pulmões, ele vem então pela veia pulmonar, pois a artéria sai e veia chega em relação ao coração. Valeu? E quando esse sangue chegar ao coração, agora o arterial, vindo pela veia pulmonar, ele vai alcançar qual cavidade? O átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele ultrapassa a válvula bicúspide e alcança o ventrículo esquerdo. Tá? Essa é a última cavidade do coração onde o sangue se encontra antes de ir para todo o corpo. Como ele está bem oxigenado agora, então ele está pronto realmente para se direcionar para todo o corpo. Então ele segue pela principal artéria do nosso corpo, que se chama artéria aorta. Ela será responsável por bombear o sangue para as demais artérias, para que esse possa alcançar aí todo o nosso corpo. Então é nesse momento que o sangue sai do nosso coração com a maior possível pressão e também velocidade atingida pelo sangue, certo? Isso se deve aí, né, à espessura bem considerável do miocárdio do ventrículo esquerdo, sendo responsável por um movimento de contração com grande força e a ejeção do sangue com alta pressão e velocidade na artéria aorta. Certo, pessoal? Uma vez que esse sangue está na aorta, essa começa a se ramificar para principais artérias do nosso corpo, como, por exemplo, a artéria braquial nos braços, a artéria renal, artéria femoral, entre outras várias artérias aí distribuindo o sangue arterial pelo nosso corpo. Ao chegar nos tecidos, essas artérias começam a se ramificar em arteríolas e capilares, abastecendo os nossos tecidos de sangue rico em oxigênio. Esses capilares se unem a capilares que possivelmente vão recolher sangue venoso, rico em gás carbônico, e então se direcionam a vênulas e possivelmente a veias, tá? Como veia femoral, veia braquial, veia hepática, veia renal, que vão estar recolhendo aí o sangue venoso do nosso corpo e vão desembocar na principal veia, que seria a veia cava, aquela do início aí desse caminho, né? Que vai então retornar esse sangue venoso para o coração, fechando aí esse ciclo lá no átrio direito, como começamos essa história, certo? Então, se você perceber nesse caminho aí, acabou que eu falei, vamos caracterizar aqui a nossa circulação primeiro. A nossa circulação é fechada, porque como você percebeu, o sangue percorreu apenas no coração e no interior de vasos sanguíneos. A nossa circulação ela é completa, porque não envolve mistura
de sangue arterial e venoso. Em momento algum dessa explicação, eu falei para vocês aí um ponto onde ocorresse a mistura entre esses sangues, né? E a nossa circulação é dupla, porque se você tiver percebido, o sangue no nosso sistema cardiovascular, ele percorre dois caminhos, dois ciclos. São a chamada circulação pulmonar, também conhecido como pequena circulação, e a circulação sistêmica, também conhecido como grande circulação. Tá bom? A pequena circulação, ela envolve o caminho percorrido pelo sangue entre o coração e os pulmões e coração. Já a grande circulação, ela envolve um caminho que está associado coração, tecidos do corpo, tecidos, coração. Por isso ela é tão maior quanto a circulação pulmonar, certo? E aí eu gostaria que vocês fizessem o quê? Além das atividades, né, que vão estar aí no roteiro para vocês, eu gostaria que vocês detalhassem para mim esse caminho aí da nossa circulação sanguínea, tanto da pequena quanto da grande aí no seu caderno, tudo bem? Que isso vai esclarecer, vai abrir as suas portas aí para esse conteúdo e vocês estarão preparados para a nossa próxima discussão do sistema cardiovascular. Então, pessoal, bons estudos, tá? Qualquer coisa, estou aí à disposição e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.